nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 18. Não é uma leitura muito longa, mas quero entregar aos irmãos aquilo que o Senhor propôs ao meu coração. Quem crê que o Senhor se antecipa? Deus nunca chega atrasado. Primeiro Ele me deu a palavra, para depois o nosso irmão me chamar de última hora com esse convite abençoado. E eu espero que Deus fale ao teu coração. Diz assim a palavra do Senhor: E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Eu vou repetir isso aqui: porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho, e entrando na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. Você pode tomar o seu assento. Amém. Deus tratou comigo uma palavra que fala acerca do poder da oração. O tema que o Senhor me deu é o poder da oração verdadeira. E dentro dessa palavra, Deus falou muito ao meu coração, e creio que vai falar ao coração dos irmãos, trazendo para nós uma compreensão, talvez uma noção do que é verdadeiramente a oração. Porque às vezes a gente ora, a gente fala com Deus, mas não tem a compreensão daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E hoje Deus quer esclarecer para nós as coisas e falar sobre o poder verdadeiro de uma oração verdadeira. Aqui nós acabamos de ler um texto que fala sobre o encontro que Paulo teve com Cristo e o momento exato de sua conversão. Ele que vinha de Jerusalém, agora foi lançado ao chão, se encontrou com Cristo, e vocês conhecem a história. Ele foi guiado cego até a casa de Judas, em Damasco, e ali Paulo fez uma coisa que vai ser o alvo da nossa reflexão. Paulo, ele orou. Ele chega na casa de Judas cego, levado pelos amigos que estavam com ele, e ele ora. E na oração de Paulo acontece algo sobrenatural, e nós vamos ver isso aqui. Mas para a gente entender o que Deus quer tratar nessa noite, precisamos voltar só um pouquinho na história de Paulo e passar muito rápido em algumas coisas sobre ele. Eu creio que é bem sabido por todos que Paulo era judeu. Também é sabido por todos que ele era fariseu, era um homem zeloso pela religião, um homem zeloso pela lei de Deus, e também é sabido que no meio dos homens da idade dele, ele era considerado um prodígio, alguém de grande porte na visão dos homens. Aprendeu com Gamaliel, se destacou no meio dos fariseus e era cobiçado pelos homens, olhado pelos homens como alguém grande, como alguém poderoso. Mas dentro dessa coisa de poder, dentro dessa cobiça de homens, dentro do próprio ego que ele carregava por ser um menino prodígio, Paulo fez algumas coisas que para a gente compreender precisamos olhar mais atrás e entender pela visão de um fariseu
Por que Paulo estava fazendo o que fazia em Atos 9? Antes de sua conversão, ele estava perseguindo a igreja. Jesus. E perseguia talvez porque ele conhecia a Bíblia. E conhecendo a Bíblia, ele talvez tenha olhado para trás, lá em Números, no capítulo de número 25, quando alguém fez o que ele estava fazendo. Um homem chamado Finéias também matou pessoas por amor a Deus. A Bíblia relata que Finéias matou um homem dos filhos de Israel e uma mulher moabita com quem aquele homem se relacionava, em um período em que as filhas de Moabe perverteram os filhos de Israel e fizeram eles pecarem. Finéias se levanta, pega a espada e ceifa os dois, mas a Bíblia diz que Deus se agrada da postura de Finéias. E talvez foi olhando para isso que Paulo, no seu zelo, também decidiu: beleza, Finéias perseguiu e matou, Deus aprovou, eu vou fazer a mesma coisa porque sou zeloso. Mas nessa história de zelo, ele cai no engano, e agora ele está perseguindo a igreja. E aí sim ele vai ter a visão do engano que ele estava cometendo, quando no caminho de Damasco, simplesmente uma luz gloriosa aparece na frente dele, lança ele ao chão, deixa ele cego e questiona: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É nesse encontro que agora todo o engano no interior de Saulo vai ser despedaçado, todo o engano vai ser lançado por terra. E ele vai perceber: eu persegui, achando que fazia o que era bom diante dos olhos do Senhor, mas estava enganado. É nessa hora que algumas coisas acontecem no interior de Saulo, e que vão mudar toda a sua vida. Você conhece a história. Depois de se encontrar com Cristo, ele entra em Damasco, vai para a casa de Judas, e lá dentro ele ora. E aí começa a acontecer algo sobrenatural, porque ele, como fariseu, orava pelo menos 3 vezes ao dia no templo. Como fariseu, ele era zeloso em também fazer jejum. Mas aí acontece uma coisa extraordinária. Ele orava 3 vezes por dia, ele jejuava, ele ia para o templo, adorava, mas agora ele percebe que tudo que ele fazia não valeu de nada. Meu Deus! Ele orava, mas não orava de verdade. Ele louvava, mas não entregava seu coração. Ele orava como um fariseu, exatamente como um fariseu. Mas aí nós vemos que Jesus mostra que a oração do fariseu a ele não era agradável. Meu Deus! Então ele percebe que tinha algo errado. Mas aí uma coisa no texto me chama a atenção. Paulo entra na casa de Judas e ora. E a oração de Paulo chama a atenção de Deus. A Bíblia diz: eis que ele ora. Mas o que tem de mais em olhar para um fariseu que orava 3 vezes ao dia e dizer: ele está orando? Não teria nada de mais nisso, exceto por uma coisa: a oração que ele está fazendo na casa de Judas é completamente diferente de todas as orações que ele fez em sua vida. Diferente das outras, essa oração era uma oração verdadeira. Diferente das outras, nessa oração havia verdade. E é por isso que chama a atenção de Deus. É por isso que a Bíblia diz: eis que ele ora. Algo diferente havia nessa oração. E essa oração deles foi tão verdadeira diante de Deus, que ela se tornou poderosa. E foi tão poderosa diante de Deus, que ela moveu o céu em favor da vida dele. Amém. Pensa, um homem orava, e talvez nada acontecia. Mas agora, pela única vez, a Bíblia está mostrando que ele está orando de verdade, depois de sua conversão. E agora a oração tem poder, porque tem nela verdade. E tendo poder, o céu se move em direção à vida dele.
E enquanto ele está na casa de Judas cego e orando, o céu está se movimentando em direção à casa de Ananias. E Ananias agora no versículo 11 tem uma visão que diz: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Meu Deus! A oração dele chamou a atenção de Deus, e o fato de ele estar orando tem um peso tão importante na história, que Deus se achega a Ananias e dá um motivo. Sabe por que você tem que ir à casa de Judas? Porque eis que Saulo ora. A oração verdadeira move o céu. E aqui fica evidente duas coisas. A primeira coisa que fica evidente é que todas as orações de Paulo como um fariseu eram insuficientes diante de Deus. Quando ele se encontra com Cristo, alguns historiadores dizem que ele tinha por volta de 28 anos. E como é bem sabido por muitos, na cultura judaica, um homem aprende a orar com 5 anos de idade. Então, por mais de 20 anos, ele orava 3 vezes ao dia, jejuava cerca de 2 vezes por semana, mas diante de Deus isso não era nada, porque ele orava como o fariseu de Lucas, lá no capítulo 18, que dizia: ainda bem que eu não sou como fulano que é pecador, ainda bem que eu não faço isso e não faço aquilo, por isso não valia de nada diante do Senhor. Mas uma segunda coisa fica evidente no texto: depois de se encontrar com Cristo, depois de ter um encontro verdadeiro com Jesus, as orações dele se tornaram poderosas, verdadeiras e eficazes, porque agora ele orava tão humilde, tão manso, tão quebrantado e tão submisso como aquele publicano que dizia: eu sou um miserável, eu sou fraco, eu não tenho nada, e ai de mim se não fosse o Senhor. Aí diante da oração verdadeira, coisas acontecem, e eu preciso aplicar duas coisas. Uma coisa que eu entendo dentro desse texto é que o desejo pela oração é a maior certeza de que o teu coração está convertido ao Senhor. Olha para o texto, a primeira coisa que ele vai fazer depois de se encontrar com Jesus é orar. Meu Deus! E ele não só orava, o texto diz que ele não comia e nem bebia. Eu posso me arriscar a dizer que ele estava jejuando, porque se eu não como, não bebo e me alimento de oração, eu estou em jejum. Meu Deus! Então o desejo pela oração é o maior sinal de que os nossos corações estão convertidos verdadeiramente a Deus. A segunda coisa, uma oração poderosa só pode surgir de dentro de um coração entregue e quebrantado diante de Deus. Uma oração verdadeira e que tem poder só vem de um coração submisso diante do Altíssimo. O salmista diz no Salmo 66, no versículo 18: se eu considerar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então um coração que considera a iniquidade, maldade e pecado, Deus não ouve. Então nós podemos concluir que o coração que Deus ouve as orações é o submisso, é o quebrantado e o entregue a Ele. E nós precisamos entender uma coisa: se em mim não há desejo pela oração, algo está errado. Algo está errado na minha vida com Deus. Segunda coisa, se eu desejo poder na minha oração, se eu quero realmente orar e ver cura, se eu quero orar e ver Deus salvando, ver Deus libertando, eu preciso estar entregue a Ele. E não é entregue até o meu calcanhar,
não é entregue até o meu joelho, não é entregue até o meu lombo, é completamente entregue na presença dele. É um coração dobrado, submisso e humilhado. Esse coração chama a atenção de Deus. E para esse coração acontece o Salmo 116, quando o salmista diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou o seu ouvido a mim, portanto eu o chamarei enquanto eu viver. A oração verdadeira, que vem de um coração quebrantado, faz o Senhor dos céus pôr a mão nos ouvidos, no sentido figurado, e dizer: eis que ele ora, eis que ela ora. E aí o céu movimenta, porque o mundo espiritual é movido pela fé. E eu queria fazer uma pergunta nessa hora. Será que quando nós estamos orando, tem pureza nos nossos corações? Meu Deus, coisa forte. Para Deus ouvir as nossas orações? Será que nos nossos momentos de oração, seja na igreja, na rua, em casa, será que Deus, Ele tem dito: eis que Ele ora? Jesus. Será que há em nós sinceridade e quebrantamento de alma, Deus da glória, para o Senhor olhar e dizer: eis que Ele ora, e no momento certo Ele entrar em ação? meu Deus. Será que Deus tem dito: eis que minha serva está orando, eis que o meu servo está orando? Deus da glória. Jesus. Vamos voltar para o texto. A oração de Paulo move o céu, e como consequência, não somente ele, mas Ananias tem uma visão espiritual. No versículo 11, Deus envia ele a Paulo, e no versículo 12, Paulo tem a visão de que um homem chamado Ananias impunha as mãos sobre ele, e ele tomava a sua visão de volta. E aqui eu também queria fazer duas observações. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que a oração de Paulo fez o céu se mover e o Espírito Santo se mover em direção à vida de Ananias, e Ananias ter visões espirituais. Meu Deus. A segunda coisa é que a oração de Paulo fez ele mesmo ter intimidade com Deus e também contemplar visões espirituais. E aqui nós aprendemos mais duas coisas nessa noite. Primeiro, Deus se achegou a Ananias por amor à vida de Paulo, isso é fato. Nós não podemos ignorar isso. Mas mesmo que Deus tenha se achegado a Ananias por amor a Paulo, não muda o fato de que Deus se achegou a uma alma por ter ouvido a oração de outra. É verdade. Então a oração tem poder de levar a presença de Deus até outras almas. Pela tua oração, o céu pode se movimentar em direção a outras almas, a outras vidas. Outras almas podem ter visões espirituais pela tua oração. Sabendo disso, nós precisamos nos dedicar em orar mesmo. Estamos em um culto de cura e libertação. E quantos de nós não tem um parente na droga? Quantos de nós não tem um parente no tráfico? Não tem um filho, uma filha perdido? Mas pela tua oração, o céu pode se movimentar em direção àquela vida. Não importa se ele está no boteco bebendo, não importa se ele está na boca traficando. Se o céu quiser, pela tua oração, Deus entra naquele lugar e dá a ele visão espiritual, e ele vai perceber: esse lugar não é para mim. Pela tua oração, o céu pode dar visões espirituais a alguém e livrar uma alma da mão do inferno e da condenação eterna.
Olha o peso que tem uma oração diante de Deus. Ela pode levar salvação a uma alma. E tem base bíblica para isso. Lembra da mulher cananeia? Evangelho de Mateus, no capítulo 15, ela clamava dizendo: ó filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente atormentada por um demônio. Você conhece a história? Ela intercede, ela se entrega em oração, porque ela está clamando nos pés de Jesus, e eu entendo isso como oração. Ela se entrega clamando, e Jesus finaliza esse encontro dizendo: pela tua fé, pela tua oração, vai. E a menina foi liberta. A oração tem poder de levar salvação a almas. Olha o peso de uma oração, irmão. Meu Deus! Glória a Deus. Segunda coisa que eu preciso aplicar: pela oração, o próprio Paulo teve visões espirituais. Isso nos mostra que a oração verdadeira tem poder de nos aproximar de Deus. A oração verdadeira tem o poder de nos tornar íntimos dele e contemplar visões espirituais acerca do que ele tem para nós, acerca da vontade de Deus para nossas vidas. Porque a visão de Paulo foi: alguém vai entrar nessa casa, vai pôr a mão na minha cabeça e eu vou voltar a enxergar. Ele contemplou a visão do que o céu queria para ele. Ele conseguiu observar os planos de Deus para a alma dele. Pela oração nós podemos identificar e perceber propósitos de Deus em nossas vidas. Muito foi falado aqui de prova, e no meio da prova, se nós orarmos, vamos perceber o que é que Deus está fazendo. Se na prova Ele está te moendo, se na prova Ele está te ensinando, se na prova você está diminuindo e Ele crescendo, pela oração você contempla o que o céu tem para a sua vida. Deus da glória! Precisamos gastar mais tempo em oração, se quisermos contemplar todos os planos de Deus para nossas vidas. Deus não se revela de outra forma, senão por meio da intimidade. Ouvir um profeta falando é lindo, mas escutar o Espírito Santo bradar no teu ser é incomparável, é inconfundível, porque a voz dele não deixa engano. Meu Deus! Davi disse no Salmo 145, versículo 18: o Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele, de todos aqueles que clamam por Ele em verdade. A oração verdadeira tem o poder de trazer Deus para perto e de nos dar visões espirituais. Precisamos orar mais, nos dedicar mais em oração, porque tantas coisas tem o céu para nos mostrar. Quantas coisas nós podemos ver quando nos lançarmos aos pés de Jesus. Quantas coisas o Espírito Santo pode nos fazer ver, fazer e poder contemplar até na vida de outros pela oração. Não abandone a oração, não negligencie a oração, te apega na oração, porque pela oração Deus vai falar a tua alma. A última coisa que eu quero observar da oração de Paulo é o versículo de número 15, onde depois de Ananias questionar a Deus, dizendo: Senhor, eu tenho ouvido o que esse homem tem feito, ele aprisiona, ele mata, e aqui ele tem autoridade dos principais para fazer isso. Deus dá uma resposta para ele, que traz algo muito interessante. Ananias via o homem, contemplava o exterior do homem e dizia: ele bate, ele prende, ele mata, ele arrasta para o cativeiro, mas o Senhor conhece o homem por dentro e já tinha começado a obra. Aí Deus diz para ele: Ananias, vai pelo caminho, porque esse é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome aos gentios, para levar o meu nome aos reis
e aos filhos de Israel. A oração de Paulo fez ele tomar conhecimento da chamada de Deus na vida dele. A oração de Paulo fez ele perceber para que ele nasceu, qual foi o propósito que Deus permitiu ele ganhar vida no ventre da mãe. Pela oração, Deus revela qual é a tua chamada. Tem pessoas que dizem: não sei para que eu nasci, não sei por que Deus me trouxe para a igreja, não sei para que eu fui chamado. Ora. É verdade. Ora que Deus se revela. Ora que Deus vai te mostrar a chamada dele na tua vida. A maior ferramenta que temos é a oração. A oração não deixa dúvidas do que Deus tem para nós. A chamada de Deus na vida de Paulo foi revelada por meio da oração. Deus mostra para Ananias, e Ananias vai naquela rua chamada direita, entra na casa de Judas e diz para ele: o Senhor te diz que Ele te escolheu para levar o nome dEle aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. O próprio Paulo é quem testemunha sobre isso em Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo de número 22, do versículo 3 ao 16, ele conta como foi quando Ananias passou por aquelas portas, pôs a mão sobre ele e as escamas caíram dos seus olhos. E no mesmo capítulo 22, ele vai dizer que Ananias deu um incentivo a ele dizendo: seja batizado e seja cheio do Espírito Santo, receba perdão de pecados, clamando a Deus. Ananias incentiva: Saulo, ora, porque na tua oração Deus perdoa teus pecados. Ora, porque na tua oração Ele te batiza com o Espírito Santo. Meu Deus! Ananias dá esse incentivo a ele, e ele recebe o Espírito Santo. Ele recebe perdão de pecados, ou seja, pela oração. Paulo toma conhecimento da sua chamada, e pela oração ele é perdoado dos seus pecados, das suas transgressões, da perseguição, das mortes, pela autorização dele. Pela oração ele foi redimido dos seus pecados. E aqui nós precisamos também aplicar duas coisas. Quer verdadeiramente conhecer a Deus e a chamada dele na tua vida? Ora. Investe teu tempo na oração, porque Ele vai se revelar. Segunda coisa, quer receber perdão pelos teus pecados? Não importa quão grande seja teu pecado, não importa diante de Deus quantos pecados você cometeu. Saulo cometeu muitos, não foi uma barreira para o perdão de Deus. Meu Deus! Quer ter a certeza de que todos os teus pecados foram perdoados? Ore, clame ao Senhor, porque Ele vai te mostrar por meio da oração. Você está lavado, remido e justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Maravilha! E tem um detalhe importante sobre pecado e oração. A oração leva a Deus a perdoar não somente os meus pecados, mas o pecado de meus irmãos também. João escreve na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 17: se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar. Jesus. E Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Pela minha oração, Deus perdoa o teu pecado, e pela tua oração Deus pode perdoar os meus. Meu Deus! Pela nossa oração, Deus pode perdoar o pecado do prostituto, da prostituta, do traficante, do assassino. Não há tamanho de pecado diante dele que Ele não possa perdoar. Diante de uma oração verdadeira, há misericórdia e graça para alcançar uma alma. Oremos uns pelos outros, e oremos também por aqueles que estão lá fora. Não deixe de orar por aquele teu parente que está desviado, por aquele que está perdido. Nunca deixe de orar, porque em algum momento, quando for propício diante dos olhos de Deus, quando Deus achar por bem agir, Ele vai operar, Ele vai salvar.
e haverá salvação na tua casa, na tua família, no meio dos teus amigos, no teu trabalho, onde quer que seja, por quem que seja que você estiver orando. Agora, eu queria desviar um pouco o foco da oração de Paulo e olhar para a oração de Ananias, porque na oração de Ananias coisas maravilhosas acontecem. Versículo 17 e 18: e Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. Dentro da oração de Ananias, coisas maravilhosas Deus operou. Pela oração de Ananias, Paulo foi curado da cegueira. Ele foi curado da enfermidade. Então a oração de Ananias trouxe cura. Pela oração de Ananias, Paulo foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, agora ele esteve preparado para viver a chamada de Deus na vida dele. Então a oração de Ananias teve grande contribuição na vida de Saulo. Primeiro trouxe cura, pelo incentivo trouxe perdão de pecados, e depois trouxe batismo com o Espírito Santo. Meu Deus! E eu queria também aplicar essas coisas e eu já termino. Primeiro, Paulo foi curado pela oração de Ananias. E aqui eu aprendo que a oração verdadeira diante de Deus, ela tem o poder de operar milagres e maravilhas. A oração verdadeira diante de Deus, ela tem o poder no Espírito Santo de curar. Ela tem o poder de trazer alívio. Ela tem o poder de trazer a solução. Meu Deus! Quão difícil é para a ciência trazer a solução para a cegueira, mas quão fácil foi para Ananias. Ele impôs as mãos e disse: recebe tua visão. Meu Deus! Porque quem ora de verdade tem poder do Espírito. A oração verdadeira cura. A oração verdadeira nos dá poder para fazer prodígios e sinais, e essa foi a promessa de Jesus. Em meu nome vocês vão curar, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Ore verdadeiramente diante de Deus e tu verás milagres. Segunda coisa, pela oração de Ananias, Paulo foi cheio do Espírito Santo. E aqui nós aprendemos uma coisa muito valiosa para nós como congregação. Quantas pessoas ainda em um âmbito congregacional não receberam a bênção do batismo com o Espírito Santo? Quantas pessoas desistiram de buscar batismo com o Espírito Santo? Eu vou abrir algo aqui. Um irmão falou comigo: não, eu estou desistindo do batismo. Eu falei: não deixa, continua orando. Ele está lá firme, está buscando, e nós oramos também por ele, e eu tenho fé que no momento em que Deus quiser, vai descer sobre ele o Espírito Santo. Mas olhando para o âmbito congregacional, as pessoas dizem: tu é batizado com o Espírito Santo? A gente fala: eu sou. E tu? Não, não recebi. A gente só fala uma coisa: continua buscando. É sempre a mesma resposta: continua buscando. Mas hoje o Espírito Santo nos faz um convite a ser como Ananias. Ele não disse: Saulo, busca o Espírito Santo. Ele impôs as mãos e disse: receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Pela nossa oração, pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo. Pela nossa oração, pessoas podem receber mais de Deus. É pela tua oração que talvez aquele teu irmão que não foi batizado vai ser hoje. É pela tua oração
O Espírito Santo nos convida hoje a assumir a postura de oração pelos nossos irmãos que ainda não são batizados. E não há empecilhos para o batismo com o Espírito Santo. Talvez você olhe para alguém e fale assim: nem aceitou Jesus, será que eu oro para ser batizado? Deus me deu o privilégio de conhecer o testemunho de um homem lá do Rio de Janeiro. Albert, perdão. Ele disse que chegou na igreja com uma pistola na cintura, vindo da boca, fugindo de traficante. Ele entrou na igreja e foi batizado com o Espírito Santo. Se converteu a Cristo e é um pregador do Evangelho. Não há barreiras para Deus operar. Não existe isso. Não, depois que o fulano aceitar Jesus, eu oro para Deus encher. Ora agora. Porque depois que Deus enche, Satanás não arranca da mão dele mais. Tem um louvor que diz: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eita glória! Tem pessoas que antes de aceitar Jesus vai receber o batismo. É mistério de Deus, a gente não pode explicar. É verdade. Mas fato é, pela nossa oração, pessoas podem receber o batismo com o Espírito Santo. Pela nossa oração, pessoas podem ser convertidas. Pela nossa oração, pessoas podem ser curadas. Pela nossa oração, nós podemos ter visões espirituais. Pela nossa oração, nós podemos conhecer a chamada de Deus em nossas vidas. A oração é a arma mais poderosa na vida do crente. Quantos homens têm negligenciado a oração? E por isso o cristianismo tem se esfriado. Mas graças a Deus que ainda existem pessoas que oram. E se te resta dúvida sobre o Espírito Santo, olhemos para Atos 8. Os apóstolos estavam em Jerusalém e ouviram que Filipe pregou em Samaria e que o evangelho foi aceito. Logo enviaram Pedro e João: vai, ora pelo povo para que recebam o batismo. O texto diz que eles chegam em Samaria, oram, impõem a mão sobre os irmãos e eles são batizados. E esse é o convite de Deus para nós hoje. Eu encerro a palavra aqui. Assim como foi com Paulo, assim como foi com Pedro e João em Samaria, amém, vai acontecer aqui hoje. Eu creio que um ou dois que não é batizado com o Espírito Santo recebe nessa noite, porque foi isso que o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu falo isso com temor e tremor diante de Deus, mas Deus quer batizar hoje. Amém. Deus quer encher do Espírito Santo hoje. E Deus quer curar hoje. Eu disse para o Erli dentro do carro: nesse culto Deus te cura. E eu tenho fé para isso. Então nós vamos fazer duas orações.